Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos continuar com a leitura do livro de Mórmon. Desta vez a partir do capítulo 12, que é um capítulo mais curtinho, e o capítulo 13, ele é um pouco mais longo. Pois eu resolvi juntar os dois capítulos no mesmo vídeo para que vocês possam ter um maior conhecimento da palavra. E também porque fiquei uma semana sem postar nenhum vídeo. Portanto, vamos lá à leitura. Nefe vê em visão a terra prometida, a retidão, iniquidade e queda de seus habitantes, a vida do Cordeiro de Deus no meio deles. Como os 12 discípulos e os 12 apóstolos julgarão Israel, o estado repugnante e imundo daqueles que degeneram, caindo na incredulidade, aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que o anjo me disse: Olha e vê tua semente, e também a semente de teus irmãos. E orei e vi a terra da promissão, e vi multidões de pessoas, sim, e pareciam tão numerosas quanto as areias do mar. E aconteceu que vi multidões reunidas para batalhar umas contra as outras. E vi guerras e rumores de guerras, e grandes matanças pela espada entre meu povo. E aconteceu que vi muitas gerações morrerem em guerras, e contendas na terra. E vi muitas cidades, sim, tantas que não as contei. E aconteceu que vi uma névoa de trevas sobre a face da terra da promissão. E vi relâmpagos, e ouvi trovões, e terremotos, e toda espécie de ruídos tumultuosos. E vi que a terra e as rochas se fenderam. E vi montanhas desmoronando. E vi que as planícies da terra estavam rachadas. E vi muitas cidades afundaram. E vi que muitas cidades afundaram. E vi que muitas foram queimadas pelo fogo, e muitas que desmoronaram devido a terremotos. E aconteceu que depois de ver essas coisas, notei que o vapor de escuridão desaparecia da face da terra. E eis que vi multidões que não haviam caído por causa dos grandes e terríveis julgamentos do Senhor. E vi os céus abrirem-se, e o Cordeiro de Deus descendo do céu, e desceu e mostrou-se a eles. E também vi e testifico que o Espírito Santo desceu sobre 12 outros, e eles foram ordenados por Deus e escolhidos. E o anjo falou-me, dizendo: Eis os 12 discípulos do Cordeiro que foram escolhidos para ministrar entre tua semente. E disse-me: Recorda-te dos 12 apóstolos do Cordeiro? Eis que eles são os que julgarão as 12 tribos de Israel. Portanto, os 12 ministros de tua semente serão julgados por eles, pois sois da casa de Israel. E estes 12 ministros que tu vês julgarão a tua semente. E eis que são justos para sempre, pois por sua fé no Cordeiro de Deus, suas vestimentas são branqueadas em seu sangue. E disse meu anjo: Olha, eu olhei e vi 3 gerações morrerem em retidão, e suas vestimentas eram brancas como o Cordeiro de Deus. E disse meu anjo: Eis que são os que foram branqueados no sangue do Cordeiro por causa de sua fé nele. E eu, Nefe, vi também muitos da 4ª geração que morreram em retidão. E também vi que as multidões da terra reunidas. E vi também que E aconteceu que vi as multidões da terra reunidas. E disse meu anjo: Eis a tua semente, e também a semente de teus irmãos. E aconteceu que olhei e vi o povo de minha semente reunido em multidões contra a semente de meus irmãos, e estavam reunidos para batalhar. E o anjo falou-me dizendo: Eis a fonte de água suja que teu pai viu. Sim, o rio do qual ele falou, e suas profundezas são as profundezas do inferno. E as névoas da escuridão são as tentações do diabo que cegam os olhos e endurecem o coração dos filhos dos homens, conduzindo-os a caminhos espaçosos para que pereçam e se percam. E o grande e espaçoso edifício que teu pai viu são as fantasias vãs e o orgulho dos filhos dos homens. E um grande e terrível abismo separa-os. Sim, a palavra da justiça do Deus eterno e do Messias, que é o Cordeiro de Deus, de quem o Espírito Santo testifica o princípio do mundo até agora, e de agora para sempre. E enquanto o anjo dizia essas palavras, olhei e vi a semente de meus irmãos. Combatia a minha semente, de acordo com a palavra do anjo, e devido ao orgulho de minha semente e às tentações do diabo, vi que a semente de meus irmãos venceu o povo da minha semente. E aconteceu que olhei e vi a semente de meus irmãos.
havia vencido a minha semente, e espalharam-se em multidões pela face da terra. E vi-os reunidos em multidões, e vi guerras e rumores de guerras entre eles. E em guerras e rumores de guerras vi muitas gerações morrerem. E disse meu anjo: Eis que estes degenerarão, caindo na incredulidade. E aconteceu que vi que depois de haverem degenerado, caindo na incredulidade, tornaram-se um povo escuro, sujo e repulsivo, cheio de preguiça e todo tipo de abominações. Nesse capítulo 13, o que nós podemos ver também? Que o anjo do Senhor, assim como Nefe tinha orado para ele, para saber o que o pai dele tinha visto, o anjo do Senhor respondeu. E que aqui nós podemos ver, como eu venho dizendo já há alguns vídeos atrás, que se tivermos dúvidas a respeito de algo do Senhor, ou algum pensamento negativo, ou algo que nos afete de alguma maneira, porque tudo que é ruim e não vem do Senhor, pode vir de nossos corpos físicos ou do mal que cerca este mundo, que nós oremos, que o Pai Celestial ele vai nos responder por intermédio do seu Santo Espírito. E de alguma forma, no momento certo, nós vamos entender o que o Pai Celestial quer da gente e nos responder nossas perguntas, desde que feitas com total intenção de saber a verdade. Porque o Pai Celestial está sempre disponível para a gente, para todos aqueles que buscam a verdade, que possam se chegar até Ele. E todos aqueles que buscarem a verdade de todo o coração sempre encontrarão o Pai Celestial. Esse era o comentário a respeito do capítulo 12. Pois então prosseguiremos ao capítulo 13, que vai ser um capítulo um pouquinho mais longo. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo que o normal. Geralmente os vídeos que eu faço têm 11, 12 minutos. Ou aquele com David que tem meia hora, mas vamos continuar. Nefe vê em visão a igreja do diabo estabelecida entre os gentios. Mais uma visão de Nefe. A descoberta e colonização da América, a perda de muitas partes claras e preciosas da Bíblia, o estado resultante da apostasia dos gentios, a restauração do Evangelho, o aparecimento de escrituras dos últimos dias e a edificação de Sião, aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que o anjo me falou dizendo: Olha, eu olhei e vi muitas nações e reinos. E disse-me o anjo: Que vês tu? E eu respondi: Vejo muitas nações e reinos. E disse-me o anjo: Estas são as nações e os reinos dos gentios. E aconteceu que vi entre as nações dos gentios a formação de uma grande igreja. E disse-me o anjo: Vê a formação de uma igreja que é a mais abominável de todas as igrejas, que mata os santos de Deus? Sim, tortura-os e oprime-os e subjuga-os com o jugo de ferro e leva-os ao cativeiro. E aconteceu que vi essa grande e abominável igreja, e vi que o diabo era seu fundador. E vi também ouro e prata e sedas e escarlatas, e linho finamente tecido, e toda espécie de vestimentas preciosas. E vi muitas meretrizes. E falou meu anjo dizendo: Eis que o ouro e a prata e as sedas e as escarlatas e o linho finamente tecido, e as vestimentas preciosas e as meretrizes são os desejos dessa grande e abominável igreja. E também pelo louvor do mundo destroem os santos de Deus e também os escravizam. E aconteceu que olhei e vi muitas águas, que elas separavam os gentios da semente de meus irmãos. E aconteceu que o anjo me disse: Eis que a ira de Deus está sobre a semente de teus irmãos. E eu olhei e vi entre os gentios um homem que estava separado da semente de meus irmãos pelas muitas águas. E vi que o Espírito de Deus desceu e inspirou o homem. E indo esse homem pelas muitas águas, chegou até a semente de meus irmãos, que estavam na terra da promissão. E aconteceu que vi o Espírito de Deus inspirar outros gentios. E eles saíram do cativeiro, atravessando as muitas águas. E aconteceu que vi muitas multidões de gentios na terra da promissão. E vi que a ira de Deus estava sobre a semente de meus irmãos. E eles foram dispersos pelos gentios e foram feridos. E vi que o Espírito do Senhor estava sobre os gentios, e eles prosperaram e receberam a terra por herança. E vi que eram brancos, muito belos e formosos, como era meu povo antes de ser exterminado. E aconteceu que eu, Nefe, vi que os gentios que haviam saído do cativeiro humilharam-se diante do Senhor, e o poder do Senhor estava com eles.
E eu vi que as pátrias mães dos gentios estavam reunidas sobre as águas, e também sobre a terra, para batalhar contra eles. E vi que o poder de Deus estava com eles, e também que a ira de Deus estava sobre todos os que se achavam reunidos para batalhar contra eles. E eu, Nefe, vi que os gentios que haviam saído do cativeiro foram libertados das mãos de todas as outras nações, pelo poder de Deus. E aconteceu que eu, Nefe, vi que eles prosperaram na terra, e vi um livro que era levado entre eles. E perguntou meu anjo: Sabes o significado do livro? E eu respondi: Não sei. E ele disse: Eis que provém da boca de um judeu. E eu, Nefe, vi o livro. E disse-me o anjo: O livro que vês é um registro dos judeus, que contém os convênios feitos pelo Senhor com a casa de Israel. E contei também muitas das profecias dos santos profetas, e é um registro semelhante às gravações encontradas nas placas de latão, só que em menor número. Não obstante, contém os convênios do Senhor com a casa de Israel, sendo, portanto, de grande valor para os gentios. E disse-me o anjo do Senhor: Viste que o livro procedeu da boca de um judeu? E ao proceder da boca de um judeu, continha a plenitude do evangelho do Senhor, de quem os 12 apóstolos testificam. E eles testificam de acordo com a verdade que está no Cordeiro de Deus. Estas coisas, portanto, são transmitidas dos judeus aos gentios, em pureza, segundo a verdade que está em Deus. E depois de transmitidas dos judeus aos gentios pela mão dos 12 apóstolos do Cordeiro, vês a formação daquela grande e abominável igreja, que é a mais abominável de todas as outras igrejas. Pois eis que tiraram do evangelho do Cordeiro muitas partes que são claras e sumamente preciosas, e também muitos convênios do Senhor foram tirados. E fizeram tudo isso a fim de perverterem os caminhos retos do Senhor, a fim de cegarem os olhos e endurecerem o coração dos filhos dos homens. Vês, portanto, que depois de haver o livro passado pelas mãos da grande e abominável igreja, foram suprimidas muitas coisas claras e preciosas do livro, que é um livro do Cordeiro de Deus. E depois que estas coisas claras e preciosas foram suprimidas, ele propagou-se por todas as nações dos gentios. E depois de ter se propagado por todas as nações dos gentios, sim, mesmo do outro lado das muitas águas que viste com os gentios que saíram do cativeiro, vês que, por causa das muitas coisas claras e preciosas que foram suprimidas do livro, que eram claras ao entendimento dos filhos dos homens segundo a clareza que existe no Cordeiro de Deus, por causa dessas coisas que foram suprimidas do Evangelho do Cordeiro, um grande número tropeça, sim, de tal maneira que Satanás tem grande poder sobre eles. Vês, não obstante, os gentios que saíram do cativeiro e que foram elevados pelo poder de Deus acima de todas as outras nações, na face da terra, que é uma terra escolhida acima de todas as outras terras, que é a terra que o Senhor Deus prometeu a teu pai, por convênio, que seria a terra de herança de seus descendentes. Vês, portanto, que o Senhor Deus não permitirá que os gentios destruam completamente a mescla de tua semente que está entre os teus irmãos. Nem permitirá ele que os gentios destruam a semente de teus irmãos. Tampouco permitirá o Senhor Deus que os gentios permaneçam para sempre naquele horrível estado de cegueira, no qual tu vês que estão, devido às passagens claras e preciosas do Evangelho do Cordeiro que foram suprimidas por aquela igreja abominável, cuja formação tu viste. Diz, portanto, o Cordeiro de Deus: Serei misericordioso para com os gentios, visitando os remanescentes da casa de Israel com grande julgamento. E aconteceu que o anjo do Senhor me falou, dizendo: Eis que diz o Cordeiro de Deus, depois de visitar os remanescentes da casa de Israel: E esses remanescentes de quem falo são a semente de teu pai. Portanto, depois de visitá-los com julgamento e feri-los pela mão dos gentios, e depois que os gentios tropeçarem muito por causa das partes claras e preciosas do Evangelho do Cordeiro, as quais foram retidas por aquela igreja abominável, que é a mãe das meretrizes, diz o Cordeiro, serei misericordioso para com os gentios naquele dia, tanto que extrarei do meu próprio poder muito do meu evangelho, que será claro e precioso, diz o Cordeiro. Pois eis que diz,
Pois eis que, diz o Cordeiro, eu me manifestarei à tua semente, de modo que ela escreverá muitas coisas que lhe ensinarei, as quais serão claras e preciosas. E depois que tua semente for destruída e degenerar, caindo na incredulidade, assim como a semente de teus irmãos, eis que essas coisas serão escondidas, para serem reveladas aos gentios pelo dom e poder do Cordeiro. E nela será escrito o meu evangelho, diz o Cordeiro, e minha rocha e minha salvação. E abençoados os que procurarem estabelecer a minha Sião naquele dia, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo, e se perseverarem até o fim, serão levantados no último dia, e serão salvos no reino eterno do Cordeiro. E aqueles que proclamarem a paz, sim, novas de grande alegria, quão belos serão os montes. E aconteceu que vi os remanescentes, e aconteceu que vi o remanescente da semente de meus irmãos, e também o livro do Cordeiro de Deus, que procedera da boca do judeu, e que veio dos gentios para o remanescente da semente de meus irmãos. E depois de haver chegado a eles, vi outros livros surgirem pelo poder do Cordeiro, trazido a eles pelos gentios, para convencer os gentios e os remanescentes da semente de meus irmãos, e também os judeus que estavam dispersos por toda a face da terra. E eis que os registros dos profetas e dos 12 apóstolos do Cordeiro são verdadeiros. E falou-me o anjo, dizendo: estes últimos registros que viste entre os gentios confirmarão a verdade dos primeiros, que são dos 12 apóstolos do Cordeiro, e divulgarão as coisas claras e preciosas que deles foram suprimidas. E mostrarão a todas as tribos, línguas e povos que o Cordeiro de Deus é o Filho do Pai Eterno, e o Salvador do mundo, e que todos os homens devem vir a ele, pois do contrário não poderão ser salvos. E devem vir de acordo com as palavras proferidas pela boca do Cordeiro, e as palavras do Cordeiro tornar-se-ão conhecidas nos registros de tua mente. Assim como nos registros dos 12 apóstolos do Cordeiro, portanto, ambos serão reunidos num só, porque há um Deus e um pastor sobre toda a terra. E chegará o tempo em que ele se manifestará a todas as nações, tanto aos judeus como aos gentios. E depois de haver se manifestado aos judeus e também aos gentios, ele manifestar-se-á aos gentios e também aos judeus, e os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O que nós podemos ver nesse capítulo 13? Um pouquinho longo, mas bem interessante. Esse capítulo 13, por quê? Ele se refere à vinda a construção da igreja abominável na terra, que seria a igreja liderada pelo diabo, o que dá-se a entender. Ele mesmo explica aqui, lá no versículo 7 do capítulo 13, que Nef diz: e aconteceu que vi esta grande e abominável igreja, e vi que o diabo era seu fundador. E vi também o ouro e a prata, sedas e escarlatas, linho finamente tecido e toda espécie de vestimenta preciosas, e vi muitas meretrizes. E falou-me o anjo dizendo que eis o ouro e a prata e as sedas e as escarlatas e o linho finamente tecido e as vestimentas preciosas e as meretrizes são os desejos dessa grande e abominável igreja. Ou seja, aqui é previsto a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo à Terra. E também é previsto que seria a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que ela seria distorcida para que todos aqueles que tivessem pouca fé ou não acreditassem muito na palavra de Deus, de Jesus Cristo, essas pessoas não procurassem a verdade, não procurassem o Pai. E aqueles que acreditassem verdadeiramente no Pai seriam confundidos. Tanto que tem alguns livros da Bíblia, se não me falha a memória, acho que o livro de Enoque, que era para estar na Bíblia e não está, as palavras elas foram removidas da Bíblia, tornando com que assim as pessoas ficassem confusas, tendo, às vezes, se for estudar a partir da Bíblia, muitas contradições, havendo muitas contradições e confundindo a cabeça do povo, dizendo que apenas o Velho Testamento está certo ou apenas o Novo Testamento está correto. É um plano de Deus. O Velho Testamento, o Novo Testamento, e também foi previsto, nesse capítulo 13,
a vinda até a Terra da restauração do Evangelho, que é o livro de Mórmon. O livro de Mórmon, ele não substitui a Bíblia. Ele não é um dos livros que fazem parte da Bíblia, mas ele testifica, assim como a Bíblia, a respeito de Jesus Cristo, tá? Não, o livro de Mórmon, ele não é a Bíblia dos Mormons. Nós usamos sim a Bíblia como base e o acréscimo é o livro de Mórmon. Tanto que está escrito na capa dele, como vocês podem ver na internet. Aqui pelo vídeo acho que não vai estar para enxergar. Que ele é outro testamento de Jesus Cristo. Ou seja, assim como a Bíblia é um testamento de Jesus Cristo, o livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. E é como eu venho dizendo em todos os vídeos para vocês. Se falarem que isso é uma heresia ou que esse livro não provém de Deus, eu digo novamente para vocês que orem ao Pai Celestial, que perguntem a Ele se este livro é verdadeiro e se a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja verdadeira na Terra. É o Evangelho verdadeiro espalhado na Terra, restaurado na nossa Terra. Porque vocês nunca se perguntaram por que existem tantas igrejas? Existem a Igreja Evangélica, a Igreja Católica, a Apostólica, Quadrangular e, enfim, muitas denominações. Mas todos falam sobre o amor de Cristo. Mas vocês nunca perguntaram, assim como Joseph Smith se perguntou, que ele é o fundador dessa igreja, da nossa igreja. Por que tantas igrejas e qual devo me filiar? Qual devo fazer parte e qual delas está verdadeira? Porque se tu pega a Bíblia ou o livro de Mórmon e estuda ele, pode ser através desses vídeos ou por conta própria, e tu não concorda com versículo 1 e versículo 2, tu acaba montando outra religião, tu acaba deturpando a palavra de Cristo. E tu deturpar a palavra de Cristo é para a sua própria destruição. E o testemunho que eu deixo é que nós possamos sempre nos atentar ao sussurro do Espírito Santo que nos acompanha e nos protege, e à voz do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Porque mesmo usando a Bíblia, o mal ainda pode nos enganar. Porque ele coloca mentiras em voltas da verdade. Para que assim nós sempre nos distanciemos do caminho correto. Que nós sempre, porventura, acabamos soltando da barra de ferro, ou saindo do caminho estreito, porque alguém riu da gente, ou porque zombou da gente, ou porque temos vergonha de dizer que somos crentes, ou de andar, nós homens de terno, aos domingos pela manhã na rua, ou de sermos excluídos pelos nossos amigos durante alguma confraternização porque não bebemos ou porque não fumamos. E eu sempre aconselho vocês que sempre orem por fortalecimento. Sempre procurem guardar os mandamentos de Deus para que não caiam nas armadilhas do diabo. Que vocês sempre possam estar fortalecidos. E sempre quando acontecer alguma coisa, seja através do telefone ou através da internet, que vocês possam orar ao Pai para que esse pensamento seja excluído da mente de vocês. E que vocês possam se mover e pegar a Bíblia para ler quando algo de ruim estiver acontecendo. Ou se tiver algum pensamento, que peguem sim o livro de Mórmon também para ler. E que orem ao Pai de todo o coração de vocês, em busca da verdade dos reinos celestial. Porque Deus, Ele está ali pra gente, e é um Deus de verdade. E o Deus da verdade nunca se esconde diante de seus filhos. E Deus é Deus porque sua palavra não muda. E o testemunho que eu deixo para vocês, e essa mensagem, é este, em nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém.